A paz do Senhor Jesus, é com grande alegria e satisfação na nossa alma que estamos de volta para dar continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Terceiro trimestre de 2020, estudando nesse trimestre os princípios divinos em tempos de crise. Hoje, em especial, a lição de número 5, estudando Zorobabel recomeça a construção do templo. Lembramos que na aula passada falamos sobre o templo esteve parado por 15 anos por intromissão dos samaritanos, que opuseram-se à construção do templo. Porém, agora chegou o momento de Deus. Veio a palavra de Deus através dos profetas Ageu e Zacarias, e o povo foi reanimado a tomar novamente posição diante de Deus para a reconstrução do templo. Que esta mensagem hoje também possa alcançar o teu coração e que você possa ser tocado, movido para tomar novamente posição diante de Deus e recomeçar se você estiver parado, poder novamente agir se você esteve por alguns dias achando que alguém impediu a sua caminhada. Mas hoje a palavra de Deus vem para dizer ao teu coração, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo de Deus chega para te convencer de que você é útil na obra, que Deus possa lhe usar profundamente para que você possa reconstruir vidas, levantar novamente outros que estão parados à beira do caminho, ajudar aqueles que estiveram fracassados nesta jornada, mas um ou outro, o seu companheiro disse, esforça-te, aleluia, vamos juntos fazer a obra de Deus. O texto áureo está em Ageu capítulo 2, verso 10 e 18, diz assim, ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, onde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. E a verdade prática diz assim, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Aleluia! Sob o poder de Deus. Vamos realmente fazer a obra de Deus no poder de Deus, na unção de Deus, na autoridade de Deus. Quando o Senhor enviou os seus discípulos, ele disse assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Até os fins da terra estão à espera de uma mensagem de Deus, de um homem cheio do Espírito Santo, e eu e você somos esses enviados de Deus para levar a palavra aonde quer que o Senhor nos enviar, para ganhar uma alma ao seu reino. A lição está bem dividida em 3 tópicos muito especiais. Veja, o primeiro, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. São eles que vêm com a palavra de Deus para trazer ânimo ao povo, mostrar o caminho e a vontade de Deus, os desígnios do Senhor, eles que vêm dar a direção ao povo através de uma mensagem vinda de Deus. Não são palavras deles, também não vieram a convite, eles chegaram porque o Senhor os recomendou que estivesse ali, levando uma palavra de transformação de vida. E esta mensagem que eles levam alcança não só os homens de Deus, o povo, como também os líderes políticos. O item 2 vai falar sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. E o item 3 fala-nos do ministério de profeta à luz da Bíblia. Precisamos compreender isso. Vamos então estudar a palavra de Deus, que é palpitante e fala o nosso coração com alegria, trazendo-nos o ensinamento para o nosso viver como servo de Deus. Aleluia. Escute, irmãos, a palavra que Deus manda é uma palavra que produz vida. O Senhor, Ele é o que interfere, porque Ele é o Senhor de tudo. E a palavra é dele, a direção é dele, o plano é dele. Às vezes os homens tomam as suas decisões, pensam que estão na direção. Parar aquela construção foi uma vitória, talvez, para os samaritanos. Entenderam que podiam fazer tantas coisas, mas a voz de Deus, o povo judeu esperou o momento certo em que a voz de Deus, em que a palavra de Deus, em que a mensagem de Deus chegou para dizer, é agora, chegou a hora, chegou o momento. Porque quando chega o momento de Deus, chega o momento da vitória. É assim na tua vida. A hora que Deus falar, é agora, você vai ver a mudança que vai acontecer. O projeto de Deus vai acontecer na tua vida de maneira tão salutar que você vai compreender. Não era eu, não são os meus esforços, não são as minhas habilidades, é o Senhor, porque a voz de Deus veio e mudou todas as coisas. É assim
A palavra diz: enviei os meus profetas, Jeremias 44:4, enviei os meus profetas madrugando e enviando-os. Ele enviou porque ele tinha propósito, enviou porque ele tinha uma mensagem, enviou porque ele tinha uma direção ao povo, enviou porque ele queria dizer ao povo para afastar do pecado e achar o caminho da vida. E o Senhor veio anunciar: o Messias virá, e assim ele enviou os seus profetas. A palavra de Deus sempre chega. A mensagem do Senhor sempre transforma a vida. A mensagem do Senhor sempre vai chegar. A palavra do Senhor, através do profeta Isaías, diz assim no capítulo 55, verso 11: ela não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. O Senhor, quando envia a sua palavra, é porque ele tem uma resposta a dar, porque ele tem uma direção a apontar, é porque ele tem algo a fazer, e não adianta. Não há quem possa resistir à palavra do Senhor, porque esta palavra é viva. Salmo 29, verso 3 ao 9, fala sobre essa ação poderosa desta palavra, que faz gerar vida, que faz mudança e que interfere em todas as situações, seja na fauna, na flora ou na vida humana. Esta palavra é poderosa. O Salmo 46 diz que as nações se moveram, os reinos embraveceram, mas ele, Senhor, levantou a sua voz e a terra se derreteu. É assim, porque ele tem poder, é o Senhor. Quando ele fala, tudo se cala. Quando ele fala, as coisas mudam. Quando ele fala, acontece. É por isso que é importante esperar a voz de Deus, a mensagem de Deus. O povo de Israel esperou. Eles estavam lá, pararam a construção, ficou 15 anos parada, mas a igreja não parou, a marcha da igreja não parou. Então, quando veio a mensagem através do profeta Ageu e também do profeta Zacarias, dizendo: é agora, é esse o momento, vamos reconstruir o templo. Então o coração deles se encheu do Espírito e eles foram movidos pelo Espírito de Deus para retomar a construção. É assim, no Novo Testamento também foi assim. Você lembra de Pedro pescando? Pedro, André, João, Tiago, estavam ali, esses 4 discípulos pescando. E o Senhor chega, quando eles estão arrumando as redes, Lucas capítulo 5, eles estão ali lavando as redes porque não tinham apanhado nada durante a noite. Mas o Senhor diz assim para eles: vai ao alto mar, lança a rede. Pedro respondeu: sobre a tua palavra lançarei a rede. Veja que eles obedeceram à voz de Deus. Quando nós obedecemos à voz de Deus, a gente vê milagre. Quando a gente obedece à voz de Deus, a gente vê transformação. Eles foram lançar as redes, diz a Bíblia, que já não podiam mais trazer porque eram muitos peixes e não conseguiam trazer sozinho, de forma que quase ia a pique e quase a rede estava a se romper. Chamaram outros para lhe ajudar, e quando chegam ali à beira da praia e encontra com o Senhor, Pedro diz assim para o Senhor: Senhor, se ausenta de mim porque eu sou um homem pecador. E o Senhor diz para ele: não, Pedro, eu quero fazer de você pescador de homem, eu quero colocar você na minha obra, eu quero colocar você a ser aquele que vai operar esta palavra, que vai ser pescador de homens, vai produzir muito no reino de Deus, porque você ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ah, quantas pessoas que ouvem a voz de Deus e negligenciam, quantas pessoas que ouvem o Senhor falar, mas que não dão crédito, mas aqueles que ouvem a voz de Deus e colocam em prática, o Senhor opera na vida deles. O Senhor pode mudar a história da sua vida, o Senhor pode mudar a sua história hoje, se você crê na palavra do Senhor, que transforma a vida. Esta mensagem, através de Zacarias, chegou para o homem, para o político, para Zorobabel, o governador, e disse a ele: é você que o Senhor chama. O Senhor chama porque disse: é contigo que começou, é contigo que vai terminar. E Zacarias tem uma visão do castiçal, que ele é abastecido com o óleo que vem das oliveiras. E aí ele pergunta: o que é isso? E o Senhor disse: é Zorobabel. É ele trabalhando na ajuda da construção do templo. E o templo do Senhor passou por esta ajuda de um homem político, que Deus o chamou para fazer a obra. Deus o chamou para que fosse uma bênção para a obra de Deus. Deus conta com políticos, sim, porque Deus os abençoou e os colocou ali de forma que fosse edificada a casa de Deus. Nós temos visto muito isso na história. Nós estamos presenciando atualmente grandes mudanças para o bem da obra de Deus. Quantas coisas para o lado conservador da obra, para o lado conservador da palavra, que nós temos visto. Deus tem operado, ajudando para que homens que foram escolhidos por Deus, autoridade constituída por Deus, pudessem pensar como pensa o nosso Senhor, agindo no agir de Deus, agindo na direção de Deus, tendo o Senhor como o Senhor nosso, como o Senhor da nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra de Deus também fala com Josué, o sacerdote, no capítulo 3 de Zacarias. E diz assim, que as vestes do sacerdote estavam sujas. Eu sei, irmãos, que há possibilidade de erro.
Existem muitas possibilidades, porque nós somos falhos, somos fracos, mas ele disse, as tuas vestes estão sujas, elas devem ser trocadas agora. A palavra de Deus não veio para matar o homem, ela veio para perdoar. O Senhor é aquele que tem perdão a oferecer, é aquele que tem a graça e a misericórdia, ele tem compaixão do homem e ele quer contar contigo na obra. Se você manchou tuas vestes, por favor, recorra aos pés do Senhor. Através do apóstolo João, ele diz assim, filhinha, vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo. É Ele, irmãos, é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que nos oferece vida de salvação. Ele quer mudar as nossas vestes, troca as vestes desse sacerdote, muda agora, põe umas vestes limpas e agora vamos recomeçar. Ah, quantas pessoas pararam a construção, quantas pessoas atenderam aquele momento de dificuldade e realmente se afastaram do templo, estiveram parados, mas agora chegou a hora da retomada. É a mensagem de Deus através do profeta dizendo, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Assim diz o profeta Ageu. Ele vem com a mensagem de Deus para dizer ao povo, gente, vamos voltar, vamos retomar. E o profeta Ageu vem chamando a atenção do povo a partir do capítulo 1 do seu livro. Ele diz assim, a voz de Deus está dizendo para você, ó povo, por que vocês estão cuidando mais das suas casas do que da casa de Deus? Irmãos, quantas vezes as situações nos faz querer mais o nosso lar do que a casa de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra que aqui o Senhor chama a atenção do povo. O Senhor traz uma palavra para eles dizendo, ei, eu cuido de vocês, mas eu quero vocês trabalhando na minha obra. Eu quero vocês fazendo a obra de Deus. Vão cortar madeira, vão trazer as vigas, vamos reconstruir o templo, vamos colocar a mão de ajuda e fazer a obra de Deus. Quantas pessoas se contentam nos seus lares. Parece que porque está bem no lar, porque está bem cuidado, não precisa mais atentar para as coisas de Deus. A Bíblia diz, não seja como aqueles infiéis que abandonam as suas congregações e que não têm mais interesse nas coisas de Deus, mas que você possa saber que se você está bem na sua casa é porque o Senhor está pelejando por vós, é porque o Senhor está cuidando de você, se você tem o sustento, é porque Deus tem aberto a porta. Vem a mensagem através do profeta Ageu, dizendo, volte, vamos reconstruir o templo, e ele chama o povo para tomar uma posição, e o povo vem, e o povo se alegra, e o povo se anima, e eles tomam posse desta mensagem, vamos para o culto, vamos adorar o Senhor, vamos reconstruir o templo, vamos fazer novamente. E eu convido você, vamos voltar para a adoração, vamos voltar para o culto, vamos sair daquela mesmice e dizer, eu já tenho, eu estou bem, eu estou saciado, eu estou cuidado, eu tenho saúde, eu tenho emprego. Sim, todas essas coisas você tem, mas isso é passageiro e é terreno. Mas se você quer algo espiritual, se você quer ter vida, mas vida eterna, então procure ao Senhor, se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ele está com as mãos estendidas esperando você. Lembra do pródigo? Ele resolveu sair de casa, ele resolveu sair da casa paternal e dizer, eu vou usar a minha vida como eu quero. Sim, Deus o abençoou e ele saiu, ele esbanjou, ele tinha amigo, ele tinha projetos, ele tinha vida, mas era vida terrena, era tudo passageiro. Chega um momento em que ele precisou de Deus. Nesta hora, qual é o socorro? O único socorro é voltar para a casa paternal, é achar o Senhor Jesus Cristo que está com as mãos estendidas e de braços abertos te esperando. Você não pode esperar esse momento, tamanha dificuldade, para que se lembre do Senhor. Volte correndo à casa do Pai, volte a reedificar o templo, toma a atitude de assumir o compromisso de servir a Deus. Ele está te esperando de braços abertos, Ele conta com você, você é instrumento dEle, você é filho, você faz parte do povo eleito de Deus e Ele está te esperando. Volte para casa, volte e você terá os vestidos novos, o anel no dedo e a representação. O Pai quer fazer uma festa com a tua volta. O item 2 da nossa lição vai falar o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Veja, irmãos, nós vamos fazer aqui uma rápida explicação, porque aqui vamos ministrar sobre o profeta do Antigo Testamento e depois vamos falar sobre o Novo, no último item, tá certo? Não confunda, porque há diferença. Provérbios capítulo 29, verso 18 diz, não havendo profecia o povo se corrompe. Isso é natural, não havendo a palavra de Deus o povo corrompe. A palavra de Deus ela continua, seja no Velho Testamento ou nos dias atuais. A palavra de Deus é que dirige o homem. No Antigo Testamento, a palavra era através dos profetas. A mensagem profética era a palavra direcionada de Deus.
O profeta falava para direcionar o homem no seu caminhar, no seu dia a dia, seja ele nas suas atividades naturais, quanto nas atividades espirituais. O homem era dirigido pela palavra de Deus. Sempre que alguém precisava de uma orientação, perguntava aos profetas, perguntava a alguém da parte de Deus. Assim aconteceu com Elias. A palavra de Deus vinha através do profeta. A Bíblia diz que ele, um homem de Deus, orou, pediu a Deus que não chovesse e disse, não vai chover. E não choveu por 3 anos e 6 meses. E depois orou de novo e pediu que chovesse. Deus mandou chuva. Deus dirigindo a nação através dos seus profetas, através da palavra de Deus. Não houve desafio entre ele e os profetas de Baal e Azera. Eram 400 e mais 450. Eram 850 profetas estranhos, não profetas de Deus, eram profetas pagos pela Jezabel, mas agora o homem de Deus, ele consertou, reedificou o altar, orou ao Senhor e Deus respondeu com fogo, porque é assim, irmãos, Deus manifesta, é a prova da manifestação de Deus quando há uma palavra profética, é Deus presente. Quando Deus derramou fogo sobre o altar em que Elias suplicou, era Deus dizendo, eu estou convosco. Ele é o Senhor. O povo todo teve que dizer, só o Senhor é Deus. Assim foi com Moisés ao atravessar o mar, só o Senhor é Deus. Eles tiveram que gritar, só o Senhor é Deus. Quando Eliseu recebe, ele vai para uma guerra junto com 3 exércitos, mas no meio do caminho, quando há falta de água, o exército de Israel, o exército de Judá e o exército de Edom, eles estavam indo contra os amonitas. No meio do caminho, depois de 7 dias de caminhos, a Bíblia diz que faltou água. E agora? Vai para frente, enfrenta o inimigo sem água, e aí você pode perder a guerra por falta d'água. Ou volta 7 dias de caminho, sem água. Como voltar? Vai morrer de sede. Então eles disseram assim, será que não tem ninguém aqui, um profeta de Deus, um homem de Deus, alguém que tem a palavra de Deus? Isso mostra que eles estavam sem a direção de Deus, agindo sem a vontade de Deus, fazendo o seu próprio jeito. Mas o Senhor agora interfere através do homem de Deus. E alguém apontou lá e disse assim, tem um rapazinho ali, tem um soldado, é o Eliseu, ele deitava água na mão de Elias, ele talvez tenha a palavra de Deus. Aí mandaram chamar, e ele chega na presença dos 3 homens, grandes autoridades, líderes daqueles exércitos, aqueles generais, e ele chega e diz assim, eu tenho uma palavra assim da parte de Deus, mas trazei-me um tangedor, vamos louvar o Senhor. E eles começam na guerra, eles estão lá tocando os seus instrumentos, eles estão louvando a Deus na guerra, até que ele recebe de Deus a palavra. E quando ele recebe de Deus a palavra não era fácil de cumprir, tinha que haver obediência para que se pudesse receber de Deus aquela mensagem. E ele traz a palavra e disse, olha, não haverá vento, nem terá chuva, porém o vale se encherá de água. Se você quer ter água, fazei muitas covas, em cada cova vai ter água, mas é amanhã cedo. Esta noite não vai chover, esta noite não terá vento, a meteorologia não vai acusar, porque é obra de Deus. Irmãos, é assim. Agora, você precisa crer. Você precisa crer. Eu creio que Eliseu dormiu tranquilo aquela noite, mas muitos passaram a noite cavando, e cavando talvez preocupados. Será que esse rapaz realmente falou uma verdade? E se nós amanhecermos sem água? Mas precisa crer, porque a mensagem de Deus é assim. Quando o Senhor fala, você precisa crer, você precisa receber a palavra. Quem creu, teve água. O vale se encheu de água no dia seguinte, porque o homem de Deus falou, porque o homem de Deus trouxe uma palavra de Deus aos corações. Aleluia! O profeta tinha essa autoridade. Por quê? Porque ele era como um mediador entre Deus e o homem. Ele fazia esse papel de mediação, porque ele tinha a palavra de Deus para os homens e também levava aos pedidos dos homens a Deus. E assim ele conduzia a nação. Ele era um vidente, ele era alguém que era consultado, ele era alguém que predizia o futuro, mas também era alguém que trazia a mensagem acerca do Messias. Como o profeta, principalmente os profetas literários, falaram sobre o Messias. Existem os profetas literários e não literários. Não literários são aqueles que não deixaram nada escrito, mas literários são aqueles que deixaram algo escrito para nós. E os seus registros estão aí como uma mensagem de Deus aos nossos corações. Estas palavras estão gravadas para o nosso ensino. A mensagem dos profetas estão aí para nos ajudar. A Bíblia diz, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A mensagem principal é Jesus, a mensagem que salva é Jesus. Agora, o terceiro item da nossa lição, que é o ministério profético à luz da Bíblia. Eu quero falar agora sobre o profeta no Novo Testamento, porque Lucas, capítulo 16, verso 16, diz que os profetas duraram até João. Isso quer dizer para nós, irmãos, que
Então não há mais consulta a profeta, não há mais o vidente para que se procure uma resposta de Deus. Vai orar, vai buscar em Deus, vai ler a palavra, medita nas Santas Escrituras e você terá uma resposta vinda de Deus. Então agora é tudo em Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz que é o único mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Não tem mais um mediador. O homem hoje, não existe mais o profeta mediador entre Deus e o homem. Não existe mais esse homem que você vai consultar e dizer, opa, ali tem uma resposta. A pessoa não pode procurar um pastor pedir uma orientação? Sim, mas ele vai pegar a Bíblia e vai mostrar aqui o caminho pela palavra do Senhor em Cristo Jesus. Ele tem uma palavra em Cristo. Ele não vai ter uma palavra fora. É por isso que lá em Hebreus capítulo 1 está escrito assim, havendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Ele falou de diversas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos falou pelo Filho nesses últimos dias. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a mensagem de Deus, o Verbo de Deus. Ele se encarnou, veio até nós e veio trazer a mensagem de salvação. É claro que agora nós temos duas ações em que nós devemos olhar em relação à questão do profeta no Novo Testamento. A primeira é a situação do dom de profecia e a segunda, o dom ministerial de profeta. Em Efésios capítulo 4, verso 11, vai falar sobre o dom ministerial de profeta. É aquele dom dado por Deus ao homem na ação ministerial, em que ele tem uma palavra de Deus e ele vai falar sobre a palavra revelada de Deus. É o homem que prepara a palavra, mas que pela unção de Deus transmite a mensagem de Deus para buscar a edificação do corpo de Cristo. É uma mensagem vinda de Deus, na direção de Deus, porém é através desse dom que Deus dá ao ministério. A missão dele é trazer a mensagem revelada de Deus. Já na unção de Deus, a mensagem revelada de Deus, ele vai expor a igreja de forma clara, para que se compreenda a vontade de Deus, a direção de Deus, para que o homem se afaste do pecado e caminhe em direção ao céu, em direção à vida santa com Deus, a escapar da corrupção desse mundo e a seguir ao Senhor conforme a sua orientação. Agora, qual que é a diferença do dom de profecia? O dom de profecia, veja, é aquela manifestação sobrenatural para trazer uma palavra de edificação, exortação e consolação. É aquela mensagem em que você precisa de uma resposta vinda de Deus que não vai sair fora da palavra, porque mesmo esta palavra, diz a mensagem do Senhor lá em Coríntios, que é para ser julgada. Uns falam e outros julgam, não é? Opa, ele falou sobrenatural, então eu já acredito? Não, não é assim. Você falou, vamos ver se está de acordo com a palavra, porque só há uma mensagem de Deus agora, a mensagem em Cristo, já revelada. Então essa mensagem sobrenatural, através do dom de profecia, ela vem com um propósito específico de exortar, consolar e edificar, e tem que ser baseada nas Escrituras. Ele diz que alguém quisesse ter esse dom de profecia, que seja maduro, a ponto de aceitar a orientação da palavra de Deus. Veja aqui, qual a diferença então? Elas são semelhantes no propósito, que é a finalidade, né, que é a edificação da igreja. Ela é semelhante no conteúdo, porque é em Cristo Jesus, o conteúdo é cristocêntrico, e esse dom, ele é para todos. Lá em Atos capítulo 2 diz, isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É um dom dado a todos, é uma liberdade, todos podem profetizar, todos podem. Busque no Senhor. Busque ao Senhor, buscai os melhores dons, mas principalmente de profetizar, diz Paulo aos Coríntios. Então, é um dom que está aberto a todos. Aquele outro dom ministerial é simplesmente aqueles que Deus deu à igreja. Pastores, profetas, evangelistas, mestres, doutores. São dons ministeriais, é uma chamada específica. Agora, o dom profético, esse é aqueles que buscam para a edificação, para a consolação e exortação da igreja. Essa palavra, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 25, se o indulto entrar no culto e uma palavra profética for revelada, desvenda o coração dele, e ele pode ser convertido ao Senhor porque aquela palavra tocou o seu coração. Esse é o dom profético de Deus, não é para estar dirigindo igreja, a dom de profecia não dirige igreja, nenhuma direção fora da direção de Deus, porque o Senhor já capacitou a liderança para segui-lo, não é dirigido por profecias. Tá certo? Nem as pessoas, as famílias, os casais, não é para ser dirigido por profecia. Você é dirigido pela palavra de Deus, a mensagem revelada, a escritura sagrada. O fundamento nosso é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, ou seja, de que Cristo é a principal pedra da esquina. Não existe uma mensagem, então, que venha sair fora da palavra de Deus, fora da Bíblia. A orientação de Deus é essa.
que nós estudemos a palavra e julguemos a profecia. Julga pela palavra e você tem a resposta. Ela está de acordo com a palavra? É de Deus? É uma mensagem vinda de Deus, conforme a palavra de Deus? Conforme os oráculos de Deus? Fala acerca de Cristo Jesus? Anuncia o Calvário e a salvação eterna? Fala para o homem abandonar o pecado? Então é uma mensagem divina e você pode recebê-la porque ela é edificação, consolação e exortação para a igreja. E todo o propósito, então, da mensagem profética, seja através do dom de profecia ou do dom ministerial profético, ele está em 1 Coríntios capítulo 14, versos 6, 12 e 26, é a edificação da igreja. E por fim, irmãos, a questão do dom de línguas também, a Bíblia recomenda lá em Coríntios, que se houver a manifestação do dom de língua, que haja intérprete, porque se houver apenas o dom de língua, ele diz que você edifica a si mesmo. Então fale consigo mesmo e com Deus, fale baixinho. Agora, se houver intérprete na igreja, então você pode manifestar, porque o intérprete ele vai trazer a palavra revelada aos corações, e então é como se fosse a profecia. Ela está tendo o mesmo efeito, e aí a palavra está sendo tocada nos corações para que haja edificação, para que haja consolação e para que haja exortação. Nós, irmãos, nós somos os profetas de Deus para essa geração? Somos, porque temos a palavra de Deus revelada já. Agora somos o intérprete dela, somos aqueles que vão manifestar essa palavra aos outros. Não trazer uma palavra vinda do desejo do nosso coração e proclamar às pessoas. Elas têm que receber de Deus a mensagem. E a mensagem vinda de Deus já está revelada na palavra. É simplesmente pregar a salvação em Cristo Jesus, anunciar que Jesus é o Salvador, o caminho da vida eterna, para que as pessoas abandonem o pecado e encontrem o caminho da vida, que nós estamos falando, a mensagem de Deus. Aleluia, a palavra que edifica. Que Deus console os corações, que Deus abençoe as suas vidas, que Deus te conforte para que você possa continuar vencedor a cada dia nesta jornada que o Senhor traçou para nós. Deus vos abençoe, a você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.